Cara, você ficou sabendo, não? Do quê? Justin Bieber! Ah. Ele agora é ministro de louvor. Ah, sério? Ministro de louvor da nova geração. Da nova geração. Sabe quem disse isso? Quem? Priscila Alcântara. Ué, mas a Priscila Alcântara não foi no Lollapalooza e tal? Foi. Então vamos perguntar lá pro Zé Maio o que ele acha disso. Fica aí, fica aí! Fala, pessoal! Beleza? De volta no QG volta, aqui. tamo aí, cara. Enquanto alguns trabalham, a gente fica fazendo farra, fazendo vídeo. É isso aqui, aí, ó. você viu a equipe trabalhando aqui no fundo e a gente aqui fazendo bagunça. Tudo bem, pessoal? De volta. Vamos em frente, segue aí. Seguinte, cara, Justin Bieber se converteu. Mentira. Rapaz, tem... Meu ídolo, olha só de Ó. lá que tá vendo aqui, ó. Rapaz, Justin Bieber. eu orei tanto para ele se converter. Eu pedi tanto a Eu tô Jesus. parecendo o seu peru da escolinha do professor Raimundo. É verdade, cara. Use-me, abuse-me, teacher. Traz o protetor, que hoje eu vou botar o carão no sol. E aí- Justin Bieber agora é crente, Crente. cara. Na verdade, essa história não é de agora, né? Vamos lá. Em 2015 para 2016, houve um boato de que ele havia ido numa igreja, se convertido, depois um papo que ele se batizou, e aí ele foi para uns cultos aí, agora ele veio ao Brasil recentemente fazer o show e trouxe o seu conselheiro espiritual, que é um pastor e blá blá blá. Legal, cara. Porque eu preciso de um conselheiro espiritual também. Sim. A história que incomoda e que chama atenção, que eu acho que é o que vale a gente conversar aqui, é o seguinte: os crentes estão indignados com isso. É um absurdo esse cara se dizer crente, porque afinal de contas ele encheu uma casa com 9 mil prostitutas, sei lá quantas foram, e foi a gandaia, ele fez xixi na parede, xingou o público, cuspiu na boca de um fã e cada uma coisa. A indignação das pessoas por ele se dizer cristão e ele ter um comportamento que não atende ao padrão de comportamento esperado pelos cristãos, muito comportamento, eu falei, mas é que é o problema, cara. As pessoas estão incomodadas com isso. Não é possível, tem que ser crente do meu jeito. Como se você também, que está dizendo isso, também não tivesse as suas distorções de caráter e as suas falhas de relacionamento, de comportamento de novo. Aí ele acabou de dizer lá assim, mas pelo menos eu não cuspi na boca de ninguém. Bom, isso é o que a gente sabe, né? Quem garante que Fez você não cuspiu? outras coisas piores que isso, né, cara? Só porque você não cuspiu na boca de ninguém, beleza. Essa é a expectativa de dizer que as pessoas têm que ser perfeitas no momento em que elas se declaram cristãs, revela um coração religioso. Revela que você está incomodado com essa história. A gente começou com um monte de pecadão, um monte de pecado feio, alguns que a gente nem sabia que era pecado, e a graça foi trazendo isso à luz pra gente. E aí o processo foi acontecendo. Você está querendo dizer que quando você chegou no reino de Deus, você creu, você tinha uns pecados cabeludos. Isso, bastante cabeludo. Ok. Aí o Espírito Santo, o começo do trabalho do Espírito Santo no seu coração foi te mostrando que esses pecados cabeludos, que você até sabia que era pecado, Sim. mas você começou a se incomodar com eles. Isso. Mas ainda fazia. Sim, bastante. Presta atenção se essa não é a sua experiência também, cabeção. Presta atenção se não é verdade o que eu estou falando. A sua experiência é a mesma. Hoje a gente está analisando os pecados do Richard aqui. Então ele chegou e ele começou a ser incomodado, mas ainda fazia. Sim. Aí o segundo estágio qual foi? Comecei a se incomodar e comecei a parar de fazer, mas ainda queria muito fazer. Então você sabia que era pecado, começou a se incomodar com isso, e agora começou a ter poder para dizer não pro pecado, Isso. mas tem muita vontade de Muita pecar. vontade de fazer. Você tem cara de fazer. Eu tenho. E ao longo do tempo, graças a Deus, está se tornando cada vez menos intensa a vontade, a ponto de que alguns eu já nem tenho mais vontade de fazer. E hoje está tudo bem. Você vai analisar isso sobre todos os pecados. Alguns pecados eu, Lucas, ainda me incomodo, mas ainda faço. Alguns já não faço mais, mas tenho vontade de fazer. Alguns já não tenho mais vontade de fazer. Já está superado. Ok? Então, eu não posso chegar para alguém que está no meio dessa jornada, que são todos nós que cremos, inclusive o Justin, Isso. se é que ele Se crê. é que ele crê, Okay? de fato. Isso é importante. Que é um né? assunto de foro íntimo dele. A gente não não adianta sabe, nada. cara. Não dá pra saber. A gente não sabe se ele é cristão mesmo ou não. Mas se ele for, ele tá nessa jornada. Então não adianta eu chegar no meio da jornada, que não vai acabar nunca só quando o nosso corpo corruptível for transformado,
pecado e dizer que ele não representa, que ele está errado, que ele não pode, que ele está indo para o inferno. Ele está errado, ele pode estar errado sobre todas essas atitudes que a gente falou, mas o Espírito Santo vai trabalhar com ele mesmo ele crendo. E aí é uma coisa que é tensa mesmo. E aí, o que me incomoda, que eu quero chamar a sua atenção, um dos motivos principais que ele está fazendo isso aqui é o seguinte: por que é que você está tão indignado dele se dizer cristão e ter a vida que a mídia diz que ele tem, que ele está dizendo que ele tem? Esse incômodo não era para estar aí. Esse incômodo não revela um coração realmente tratado por Jesus. Era para você estar tranquilo sobre esse assunto. Não era para ser um incômodo tão grande. Por que o pecado do outro dói tão mais que o seu pecado, né? Essa não era para estar gastando mais energia para tratar do seu pecado? Então, por exemplo, teve uma irmã aí que profetizou que ele vai ser o ministro de louvor. Ela foi no Lollapalooza. Rapaz, no Lollapalooza, lugar de crente não é Lollapalooza, misericórdia. Alguém veio me dizer assim, foi pro Lollapalooza. Eu falei, aí? Ela foi pro Lollapalooza. Mas e aí? O que quer dizer isso? Que ela foi no Lollapalooza. Ela foi no Lollapalooza. Isso é problema dela, cara. O que você tem a ver com isso, velho? Não enche os picuá, cara. Cara, e é louco isso, porque na verdade é o seguinte: a Priscila Alcântara é uma artista, e ela anda no meio de artista, e ela fala com artista, e ela viveu no mundo da TV. E aí ela foi com o pessoal da música, com o pessoal que ela curtir a música que ela gosta. Os crentes acharam isso um absurdo, porque agora a referência da nossa geração... Oi, desculpa, quem elegeu ela a referência da sua geração? Ou da nossa, ou da geração, seja lá de quem for? Não foi ela. Foram as pessoas. A referência para a nossa caminhada é Jesus, o Cristo. Só Ele. Se está te incomodando o comportamento da Priscila... Olá! Seja lá de quem for, no Lollapalooza ou no quintal da casa dela, você está com problema sobre a sua relação com Jesus. Né? Isso revela, de novo, que você está cuidando mais da fé alheia do que da sua. O que o Evangelho fala é que não existe um lugar proibido, ou um lugar santo, ou um lugar profano. Existem lugares. E eu posso, estando nesses lugares, entender que é coerente ou não estar nesses lugares. Alguém contou a história de que lá no Lollapalooza tinha gente adorando o diabo, etc. Se eu tivesse lá, porque eu jamais iria pra lá. E eu, Lucas, não perco tempo nem no show do Fernandinho. Pois é. No show do Lollapalooza. Eu tô nessa também. Nada contra o Fernandinho, mas é que... Nada contra, mas eu prefiro assistir o DVD em casa. Mas se eu estivesse lá e começasse alguém a adorar o diabo, todo mundo adorando o diabo, eu tô sobrando lá, eu vou pra outro lugar. Lógico. Porque o Espírito Santo me conduz. Então, para, irmão, tá chato isso aí. Tá cansativo. Agora tem alguém escrevendo no comentário: ah, mas tem lugar para aquele que é crente que não deve ir. Tem coisa que não sei o quê. Ou então teria assim: ah, então quer dizer que pode tudo. Vocês são liberalistas. Alguém vai colocar no comentário. Coloca aí, tá liberado, irmão. Coloca aí. A gente é liberal e tá liberando você para escrever a sua notícia aí no comentário. Evitando palavrão só. Se você puder. Mas o que mostra é que a gente está tentando estabelecer padrão de comportamento. Querendo dizer, não, quem é crente não pode fazer isso, e uma lista de coisas erradas. E a fé em Cristo não é nada disso. A fé em Cristo não é uma lista de coisas erradas. A fé em Cristo é relacionamento íntimo com Jesus. Sabe o que eu acho assustador, cara? É porque eu tenho tanto assunto, que dói tanto, que eu estou buscando em Jesus para que Ele se manifeste, transforme meu coração nisso. Eu tenho tanta coisa séria para tratar, e eu não vou perder tempo se eu não posso no Lollapalooza, entendeu? É absurdo, né? Aquele negócio assim, cara, eu tô com um desvio de caráter, porque eu sou um pedófilo. Não é o meu caso. Tem outros pecados graves também, mas não é pedofilia. Mas eu tenho outras questões. E aí, queridão, eu quero tratar isso, não se tatuagem é pecado ou não. Isso tão franja, né, cara? Tem uma coisa muito louca, cara. Isso aqui é informação vale ouro, querido. Anota isso aí. O cérebro humano já é comprovado há muito tempo. Ele não tem a capacidade, o dispositivo de concentrar-se em não fazer uma coisa. Sempre que você gastar energia para se concentrar em não fazer, no fundo, você vai estar acabando se concentrando em fazer. Então, Jesus já sabia disso e estabeleceu pra gente relacionamento de intimidade como solução para combater os nossos pecados. E não concentrar, não vou fazer. Porque quando você fala não vou fazer, você só está pensando naquilo que você tem que fazer. Você vai acabar fazendo. Por exemplo, quem fez isso ultimamente, não se conteve. Não conseguiu se segurar. Meu ídolo. Rapaz, o ídolo de uma geração, rapaz. Zé Maia! Zé. Caramba, hein, velho. E a Zé que sempre nos assiste. Queremos você aqui, hein, Zé? A Globo te suspendeu, mas a gente não, Zé.
Cara, ele só fez o que todo mundo que não conhece Jesus faz, cara, que é ser escravo da própria carne. Dos próprios impulsos, da própria carne, cara. Mas ele viu a moça, e aí, assim, caiu lá em tentação e foi grosseiro com ela. Mas vocês vão dizer agora, vocês vão apoiar o machista. Não, ele foi machista. Ponto, acabou. Que mais você vai falar sobre o assunto? A gente é contra qualquer pessoa ser escravo dos próprios impulsos. Isso. Qualquer pessoa. Inclusive, entre homem e mulher, entre homem e homem, entre mulher e mulher, entre homem e criança. Não muda nada. O que acontece ali é que ele, porque está entregue às suas próprias vontades, não tem, até onde se sabe, não tem o coração entregue a Cristo, ele não teve condições de se segurar a onda e fez o que não devia. E sabe o que eu acho engraçado? É que nas novelas das quais ele foi galã, sempre tinha ele, e isso é um comum entre os galãs, tem a menina que não quer e o cara vai segura. Uma hora ela não se aguenta e se entrega loucamente àquela paixão. Aí todo mundo aplaude. Oh, que cena linda. Ele tá que amor bonito. Na vida real isso, cara. E aí o cara trouxe pra vida real. Não é a vida imita arte? Então. Ele viu a menina que não queria, foi cercando. O cara passou 40 anos fazendo isso na dramaturgia, ele achou que tava liberado. Gente, é loucura, assim. E aí as pessoas também, não. Todo mundo achou bonito antes, agora acha feio. Agora é feio. Era feio antes e é feio agora também. Agora a campanha mexeu com uma, mexeu com todas. Querido, deixa eu te falar, é verdade, tá tudo certo, realmente, não se deve desrespeitar nenhuma mulher, mas não se deve desrespeitar nenhum ser humano. Só para pensar, será que o problema do Zé Maia não é mais um problema de alma do que um problema de comportamento? Porque ele está só externando aquilo que está no coração de todos os seres humanos, não de todos os homens. Só faz o que ele é, né? Exatamente. O homem está inclinado ao pecado, inclinado à carne, a atender às suas vontades. E ele externou isso. É legal, vamos criar uma campanha, vamos combater e tomar ele como bode expiatório. Só que tem gente sendo abusado, estuprado, desrespeitado e ofendido todos os dias. Homens, mulheres, crianças. Na Síria o negócio tá feio lá, arma química. E não vejo campanha de mexeu com um sírio, mexeu com todos. Eu não vejo campanha de mexeu com uma criança, mexeu com todas as crianças. Mexeu com um pai de família, mexeu com todos os pais de família. Então eu não estou invalidando a campanha, a gente não está em momento nenhum invalidando a campanha, nem nada disso. Mas vamos pôr a mão na cabeça e pensar que de repente tem mais valor a gente entender o que está por trás disso e se entregar a Jesus, que é aquele que pode mudar a nossa natureza, do que ficar aderindo só à campanha, porque não... Nesses 3 casos, ok? Três situações. Casos. Conversão do Justin Bieber, o Justin Bieber ministro de louvor da nova geração. Profetizado pela profeta Priscila Maia. Priscila Maia não, Priscila Alcântara. Oh. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Rapaz, ó, Priscila Alcântara. E o caso do Zé Maia lá, mexeu com Tudo todos. Isso é a discussão de natureza. Se a natureza mudou, naturalmente, gradativamente, as atitudes vão mudando. Isso. Então a gente tem que parar de olhar o pecado do outro e começar a olhar o nosso, que a gente é que tem que sofrer mesmo por aquilo que a gente ainda faz e não deveria mais fazer. Exatamente. O negócio é muito mais uma questão de Cristo em mim do que mudar comportamento. Porque mudar o meu comportamento, o comportamento do outro, pela força do discurso, também não vai resolver. Então vamos mudar por causa da natureza de Cristo em nós. Manda um e-mail pra gente aqui, ó. Aqui, ó. alicom@evangelhosimples.com.br. Manda pra gente aí, gostou, não gostou, faz comentário, marca. Aliás, você tá assistindo de repente no YouTube, você nem confirmou ainda. Você assiste a gente sempre, mas nem tá inscrito no canal. Então dá uma olhada aqui embaixo, aí, aqui, ó, por aqui, ó, lá pra baixo. E clica aí, se tiver, né? Ativa o sininho também pra você receber a notificação. Boa. Isso é legal. E se você é amigo da Priscila Alcântara, do Zé Maia ou do Justin Bieber, manda um vídeo pra eles, cara. De verdade. A gente tem maior respeito pelas pessoas. A gente pode marcar de bater um papo com ela também. Seria muito legal. A gente, de verdade, a gente tem o maior respeito pelas pessoas e pelo que eles estão fazendo aí. Quer conversar, quer conhecer. Estamos aí na área. Se precisar, estamos à disposição. Deixa a sua opinião, que é bem importante pra gente. De sempre, aquela máxima, se você puder não xingar e tal. Mas se pode quiser... xingar sem palavrão, né? O comentário tá aí pra isso, é todo seu. Beleza, gente? Tchau, pessoal!